Tá não ainda. Ok, tá gravando. Pessoal, essa é mais uma videoaula de História. Eu sou Matheus Martins. Olha aí, Luciana chegando agora. E essa é uma aula com o terceiro B, a primeira aula sobre ditadura militar. Pessoal, esse é um tema que para a vida política brasileira é muitíssimo importante. Ainda permanece aí dentro das discussões políticas e sociais de hoje em dia um debate sobre a ditadura militar. Um debate que não deveria existir, inclusive, diga-se de passagem, porque, como é que eu posso dizer? É um discurso de memória que tenta se fazer hoje em dia de reabilitação desse momento da história do Brasil que, por completo, não faz nenhum sentido historiograficamente falando. Não há como você recuperar a ditadura como um momento positivo para a história do Brasil. Não houve nada de positivo nesse momento. Não houve absolutamente nada que a gente possa destacar e dizer, olha, isso aqui valeu as centenas de mortes, as milhares de tortura, de prisões arbitrárias, sem direito a julgamento, sem direito a habeas corpus, os expurgos do país, pessoas que foram expulsas do país. Não tem como se justificar isso. Não tem como se justificar as mortes, não tem como se justificar os estupros dentro de quartéis, tá? São coisas que aconteceram, são violências que aconteceram e que a gente não pode simplesmente apagar, tá? Em benefício de qualquer outra circunstância que supostamente a ditadura teria trazido de positivo. Então, como é um tema que toca muito a ordem do dia, eu acho ele central, ele é importantíssimo, e é fundamental que a gente lide com ele de uma forma muito científica, de uma forma muito clara, tá? Sem interdições, sem contradições, inclusive apontando o dedo para dizer quem é que está envolvido com o quê nesse contexto. Então, vocês vão ver coisas que talvez tenham algum peso, e assim, eu pretendo que vocês assistam a entrevista do Paulo Malhães, a Comissão da Verdade, para ter uma dimensão do que foi, de fato, a tortura durante esse período, que foi o ocultamento de cadáveres por grupos relacionados não, melhor dizendo, por militares e por policiais a serviço da ditadura. Então, pretendo que vocês vejam isso por vocês mesmos para criar uma opinião aí pessoal sobre o aparato repressor da ditadura militar no Brasil. Professor? Oi, diga. Assim, não é bem uma observação que eu queria fazer. Veja, o que eu acho que essa questão dos militares antigamente ser tão carrascos assim com a população brasileira afeta nos militares assim que são certos hoje, a opinião que as pessoas têm lá de trás, isso eu acho que afeta. Que militares são certos? Assim, eu tô dizendo os policiais, porque tem policial que realmente, né, faz coisa Não, errada, mas veja, a corporação da Polícia Militar no Brasil, ela só existe para reprimir. Ela não tem outra função. A Polícia Militar no Brasil, mais do que combater o crime, ela está aí para reprimir preto, pobre na periferia, para reprimir trabalhador. Ela é uma defesa sistemática dos donos, das elites, dos latifundiários. E por mais que existam personagens dentro da polícia que sejam bons e que sejam responsáveis, a corporação Polícia Militar é uma corporação de morte. A gente não pode se negar a fazer essa crítica. Tá entendendo? Os símbolos que a Polícia Militar usa, os cânticos, você já viu a Polícia Militar treinando? Eu assim, recomendo fortemente, quem nunca viu, que passe ali pertinho do Derby. Tem um quartel da tropa de choque da Polícia Militar. Ali
como quem passa por baixo do túnel do túnel Chico Sainz. E os caras treinando é uma coisa horrorosa. Como é que uma polícia treina cantando nós vamos meter porrada, grevista, a gente resolve na pancada? São os cânticos horrorosos. Tá, sabe? E você olha para isso e diz, espera, esse é o papel da polícia de fato? O papel da polícia é meter porrada? Sabe? Esse é um indício que a gente quer para a nossa sociedade. Toda essa lógica de polícia repressora, de polícia que está aí para combater o cidadão que é crítico, do cidadão que faz a luta pelos seus direitos, uma polícia que entra na periferia, na favela, para matar. Pior de tudo, não é só para matar, é para matar e morrer. Isso não é só ruim para a sociedade, não, é ruim para a própria polícia. Tá entendendo? A polícia do Brasil, a polícia brasileira, e é isso que a gente precisa entender. A corporação é tão nociva aos próprios soldados que a polícia brasileira é a que tem o maior índice de suicídios no mundo. Isso significa que a própria consciência da relação com a repressão faz com que o camarada se coloque numa situação aí depressiva depois. Sabe? Isso mexe com o psicológico. Não é assim, toda pessoa que consegue abrir mão da sua humanidade, ver o outro ser humano como um objeto e bater para quebrar, atirar para matar. Então, não sei, não dá para ter uma visão positiva sobre os militares no Brasil. O que é que tem de positivo nos militares no Brasil hoje em dia, como classe social? Os camaradas que se agruparam nesse governo genocida, mais de 6 mil cargos dentro do governo, a maioria deles ainda na ativa. Isso é uma desonra para a farda. É uma desonra para a farda. Isso suja o envolvimento dos militares nesse governo, suja a imagem da corporação militar no Brasil. E o que é que eu vou falar de positivo, então? Tá entendendo? Então é muito complicado. Agora, eu estou dizendo com isso que todo militar é escroto, todo militar é violento? Obviamente que não. Não Pronto, é é disso que eu tô dizendo. É porque, veja, não é com o caso do senhor. Quando a gente tá conversando com alguém que. Qualquer pessoa, assim. A maioria das pessoas, qualquer pessoa não, a maioria. A gente tá conversando, falando sobre alguma coisa que envolva a polícia, aí as pessoas generalizam, entendeu? É disso que eu tô falando. Mas generaliza porque a polícia reforça essa imagem. É isso que eu estou lhe dizendo, filha. Isso não é um problema do passado. Isso é um problema das atitudes da polícia militar hoje em dia, no Brasil como um todo. A polícia civil tem menos essa imagem, inclusive. Isso é curioso. Como isso cai muito para a polícia militar. A ideia de violência, de repressão, de extorsão. Como a polícia, aí, muito na linguagem do Tropa de Elite, como a polícia vira bandido também. Sabe? Porque é tão violenta, é tão corrupta a instituição que, sabe? E isso é uma herança da ditadura, certo? Não estou dizendo que é a imagem que é uma herança, não. As práticas são uma herança da ditadura. Essas práticas repressivas. Tá? Se você quiser, filmes que são basicamente documentários sobre isso, né? São ficções, mas são documentários. O Cidade de Deus, o Tropa de Elite, são filmes que batem muito. O cinema brasileiro está marcado por isso, por pensar e refletir e discutir a violência policial. E se discute tanto a violência policial, não é porque foi uma impressão que foi deixada. A gente sente na pele. É que nem o Chico Buarque, quando ele cantava Jorge Maravilha, lá na década de 80 para 90, ele diz que quando chega no morro, né, a polícia chega no morro e está invadindo as casas, aí a mulher acorda o marido e diz, chama os bandidos que a polícia chegaram aí.
Porque acaba que é isso, a leitura que se tem no morro, porque a polícia acaba, pô, protegendo menos do que os bandidos. É complicada essa situação. Eu não estou dizendo que é simples, que dá para você arrematar com golpes de palavras e desenhar um quadro que vai capturar como um todo. Mas as instituições militares no Brasil são extremamente violentas contra o cidadão brasileiro. E isso a gente não pode negar. Se essa cama está feita para a PM no Brasil, se o cidadão brasileiro tem medo da polícia militar, é porque a polícia militar, como instituição, não estou dizendo os personagens, tá? Eu estou dizendo a instituição, o que, obviamente, engloba boa parte, se não a maioria, dos militares que estão dentro dela, a instituição fez essa cama, tá? E isso vem desde a ditadura militar. Não é de agora, obviamente. É uma história aí que em breve vai estar quase fazendo, sei lá, estamos o quê? 60, se você pensar de 60 para cá, 40, 20, 60 anos do início da ditadura militar, basicamente. Então são 60 anos desse tipo, sem contar na era Vargas, né? Não vou nem falar da era Vargas, mas a ditadura militar que usou mais sistematicamente o aparelho policial para reprimir, para torturar, para sentenciar à morte os inimigos do governo. Então, é muito tempo se revalidando esse discurso, há muito tempo que isso está aí dado para a gente. A gente tem que ter a coragem de fazer a crítica, de olhar para isso da forma correta, de ter essa abordagem da realidade. E digo mais, para você entender como é problemática essa situação. O policial que é bom, o policial que está ali fazendo o seu trabalho e querendo manter o seu serviço dentro da corporação de uma forma honesta e digna, esse camarada vai ser esmagado ali dentro. Vai ser esmagado dentro da corporação por quem não presta. Até que ele sucumba, até que ele aceite esse tipo de prática. Então é muito difícil até para o próprio policial que quer se manter idôneo, que quer se manter de uma forma honesta dentro da polícia, sobreviver propriamente dito nesse espaço tão problemático e violento que é a polícia militar. Tá certo, Elizabeth? Certo, prof. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque eu sei que muitos de vocês têm pais que são policiais. E agora falando assim, eu duvido que um pai de vocês que seja policial, que você vá perguntar se ele nunca viu algum policial envolvido com coisa errada, envolvido com um grupo de extermínio, com extorsão, duvido que ele consiga dizer que nunca viu, tá? E é isso que eu quero dizer. É muito, muito forte esse testemunho, tá? Eu tenho meu primo viveu comigo, eu vivi durante a época que ele atuava na tropa de choque mesmo da Polícia Militar do Recife, dividia apartamento comigo em Recife. Veja que diversão, né? A gente se encontrava em casa e nos protestos também, porque eu era estudante de história, então qualquer movimento, geralmente por transporte público e tal, eu estava lá no meio das manifestações e ele do outro lado ia para reprimir as manifestações. E eu acompanhei a transformação da mentalidade desse camarada. Era um cara super gente fina, cachaceiro do bem, sabe? Super tranquilo. E com o passar do tempo se tornou um camarada super autoritário, violento. E que, assim, além de autoritário e violento, ele era um camarada decente. E ele pediu para sair da tropa de choque para ir trabalhar lá no sertão, porque ele não queria se envolver com as máfias que tinham dentro da polícia do Recife. Então, é isso que eu estou falando para vocês. É até um testemunho pessoal, tá? Espero que vocês entendam. Sim, prof. Só para esclarecer que eu não tenho absolutamente nada contra a polícia militar. Eu só acho que ela, como instituição, tem que acabar. A gente precisa no Brasil de uma polícia cidadã. E isso também está relacionado com o discurso sobre a ditadura militar no Brasil.
a gente entender como o aparelho repressor sendo utilizado contra os cidadãos de uma república é extremamente nocivo para a própria compreensão do que é cidadania, porque a gente desumaniza o outro. A gente faz do outro uma pessoa menor, parece que é um cidadão de segunda classe, que a ele é cabível a tortura, que a ele é cabível a extorsão, que a ele é cabível a violência. Tá entendendo? A imagem que a gente tem dos aparelhos de repressão no Brasil não é outra por conta dos próprios aparelhos de repressão, porque é difícil. Como é que eu vou fazer uma leitura positiva de alguém que está aqui o tempo todo me extorquindo, me reprimindo, me matando? Sabe? É complicado que você tenha uma leitura positiva desses grupos. Mas isso, mais uma vez, volto a dizer, é oriundo da ditadura militar. Vejamos como a ditadura militar se instaurou no Brasil. Vale a gente relembrar, na aula passada, a gente estava discutindo sobre o governo João Goulart, como se pintou na sociedade aí a ideia da ameaça socialista que esse governo João Goulart representava. Isso foi uma pergunta, tá? Ficou muito longa e perdeu o tom de pergunta. Mas como é que foi? O que é que aconteceu para se ter essa ideia de ameaça comunista no Brasil? A priori, a gente pode falar sobre os grupos de comunicação brasileiros, tanto da mídia organizada, como também de elementos que tinham um certo poder social de verdade. Pessoas que, quando falavam, tinham uma certa autoridade embutida no seu discurso. Vou até anotar esse palavreado que eu gostei. Autoridade embutida no discurso. Que tinham personagens que tinham autoridade embutida nos seus discursos. E, a partir de sua fala, acabavam repercutindo essa ideia de ameaça socialista. Por exemplo, a Igreja. A Igreja Católica endossou com muito ímpeto o golpe militar de 64. A Igreja Católica apoiou a ditadura. Salvo exceção, aí, por exemplo, de alguns bispos, como o Evaristo Arnes, que denunciou enfaticamente a tortura e as mortes provocadas pela ditadura militar, ou Dom Helder Câmara, que abrigava realmente aí personagens perseguidos pela ditadura militar. Tá? Então, realmente houve... como eu digo, mais uma vez, a instituição é nefasta. O papel da instituição, a Igreja Católica, durante a ditadura militar, é nefasto. Mas tem personagens que ali eram heróicos. O pessoal da Teologia da Libertação, o Frei Beto, Frei Tito, aí recomendo um filme para mim que é espetacular sobre o tema, chama Batismo de Sangue. Tá? Um filme muito pesado, muito cru, mostra a realidade ali de quem vivia sobre a tortura na ditadura militar, tá? Inclusive padres. Houve assassinato de padres, velho. O negócio aqui era muito pesado. Mas mesmo assim, a Igreja, como instituição, por muito tempo endossou a ditadura militar no Brasil. Só lá do meio para o fim que a CNBB vai condenar a ditadura. A CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, vai condenar a ditadura e buscar aí uma saída, um projeto de reconciliação nacional a caminho da democratização. Mas, além da Igreja, banqueiros, latifundiários, grandes industriais, são grupos sociais que estiveram plenamente relacionados com o discurso da ameaça socialista, tá? Porque eles seriam os prejudicados por essa ameaça, supostamente, e endossaram enfaticamente a necessidade de um golpe militar e de um regime ditatorial no Brasil. Tá certo? Em 1º de abril de 64, a gente vai ver os militares marchando aí nas principais capitais do país, aprisionando qualquer governador
que fosse opositor, qualquer governador, prefeito político que fosse opositor ao golpe, e a gente vai ver Miguel Arraes sendo preso no Recife, Leonel Brizola sendo preso em Porto Alegre, são caras que lutaram mais enfaticamente contra o golpe, né? Inclusive, tinham chamado, o Miguel Arraes chamou a Marinha, o Leonel Brizola chamou o Exército do Rio Grande do Sul para combater o golpe militar, mas eles acabaram sendo presos, tá? E que esse movimento como um todo se deu sob a justificativa de manter a ordem interna do país, de lutar contra a subversão, contra o perigo vermelho, manter a estabilidade política nacional. Na verdade, a gente vê hoje em dia a análise da conjuntura da época. João Goulart era um presidente extremamente bem quisto pela população. Ele tinha 54% de aprovação popular no momento em que se deu o golpe militar de 64. Então não tem nada que o povo estava com os militares, que o povo não queria o governo de Jango. O governo de Jango foi um governo eleito democraticamente 2 vezes. 2 vezes, tá? O mesmo governo foi eleito 2 vezes. Ele foi eleito como vice-presidente em 60, e ele, em 63, por plebiscito, ganhou o direito de governar o Brasil sobre o parlamentarismo. O povo escolheu o presidencialismo sob a imagem do João Goulart. Então, ele representava, de fato, um movimento popular. Ele representava ideais relacionados ao povo, de transformação da sociedade brasileira. E foi essa escolha popular que foi derrotada por um golpe armado em 64. Porque é isso, é um golpe armado financiado por banqueiros, industriais e apoiados por religiosos e pela imprensa brasileira. O Globo tinha um editorial pró-ditadura, tipo, graças a Deus que derrubaram João Goulart. Folha de São Paulo, a mesma coisa. O Estadão, a mesma coisa. Então, a grande imprensa brasileira, a grande mídia, endossou a ditadura militar, apoiou a ditadura militar com muita ênfase. Tá bom? Vocês estão acompanhando até aqui, pessoal? Sim. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Não, prof. Tá bom. Por que a gente chama esse golpe de abril de 64, 1º de abril, dia da mentira, né? De golpe civil-militar? Alguém tem alguma ideia? Por que não foi golpe? Porque não tinha o quê? Por que não foi golpe? Não sei. Porque foi no dia da mentira, aí as pessoas... Não. Peraí. Calma. Não vamos misturar as bolas, não, que aí tá vindo alhos e bugalhos, não tem absolutamente... Quando eu digo que foi no dia da mentira, é uma coincidência, tá? Ah, só sim. Isso. Pensar que influenciava em alguma coisa. Não, como é que vai influenciar, filha? Qual pode ser a relação? Tem a relação na hora de fazer a crítica hoje em dia, né? Aí eu posso olhar e dizer, dia da mentira, como os militares completamente mentirosos, porque o golpe em si foi montado em cima de uma mentira. Qual foi a mentira? Vocês lembram? Qual foi a mentira que o golpe militar se sustentou em cima dela? Vocês lembram? Vocês podem se manifestar para dizer não lembro, professor. Prof, eu não lembro. Pronto. Não lembro. A mentira que a gente pode dizer que o golpe militar se sustentou em cima é que a cadeira de presidente da República estava vacante. Quando, na verdade, no momento em que o golpe se instaurou no Brasil, João Goulart ainda estava em território brasileiro. João Goulart ainda estava no Rio Grande do Sul. Tá? Então, a cadeira de presidente da República não estava vacante. O presidente não estava ausente do território nacional. É uma mentira legal, de tal forma igual à mentira que existiram pedaladas fiscais e que a Dilma poderia ser impeachmentada por conta disso. Uma vez que pedaladas fiscais nunca poderiam ser relacionadas a crime de responsabilidade. Tá? Então, é esse discurso desonesto, esse discurso mentiroso que vai justificar
a instauração de um regime com eleição indireta de presidente da República, que vai dar a primeira presidência ou a primeira fase ditatorial desse governo a Humberto Castelo Branco. Tá certo? Ô, professor, mas a gente chama de golpe cívico-militar por outro motivo. Diga. repita aí o nome do presidente que estava no território brasileiro que você falou. Como é que é, filha? Repetir o nome do presidente que estava no território brasileiro que você falou agora. Tá. Quem é o presidente que foi derrubado pelo golpe militar? A gente passou tempos falando sobre ele. Você faltou a última aula, filha? Não lembro. Nossa, deu um barulho horrível agora. Eu acho que foi no meu computador. Pessoal, quem é que lembra quem foi o presidente que foi derrubado pelo golpe militar? Porque eu fico preocupado se vocês não sabem o nome dele e vocês não pegaram nada. Eu deixo para o próximo, eu sei, mas deixo para o próximo. João Goulart? Sim, foi João Goulart. Eu fiquei preocupado agora pensando que vocês não tinham entendido que foi João Goulart por conta das reformas de base que foi derrubado em 64. Então, filha, foi o João Goulart, tá? Desculpe, eu não quero lhe constranger de forma alguma, não. Eu só estava querendo saber se os outros também não sabiam o nome dele, porque aí a gente ia precisar voltar para debater o governo Jango mais uma vez. Para você talvez não entenda, João Goulart, Jango é o apelido dele. João Goulart, Jango. Tá bom? Diga, Não, você não. quer falar algo? Não. Oi? Tá, ok. Porque você abriu o microfone e eu esperei que você quisesse comentar alguma coisa. Por que a gente chama de golpe civil ou cívico-militar? Mais uma vez, pergunto a vocês. Bora, pessoal, a aula está acabando. Pessoal, eu estou esperando que vocês comentem. Ô, professor, teria alguma relação, Oi. porque foi um golpe, assim, que afetou diretamente as pessoas, a população? Não. É mais o oposto a isso. É porque foi um golpe que foi patrocinado por grupos civis da sociedade brasileira em associação com os militares, tá bom? Então, é golpe cívico-militar porque quem financiou o golpe, inclusive financiou o aparelho de tortura brasileiro, foram grandes industriais brasileiros. O Muito Além do Cidadão Kane é basicamente um documentário da política brasileira no contexto, e ele mostra como grupos industriais e personagens ligados à indústria brasileira pagaram, inclusive, para assistir à tortura a elementos ditos como subversivos, elementos da esquerda brasileira. Pagaram para assistir à tortura, tá? E a gente falando tortura, a gente acha que é coisa boba, né? Mas consiste em coisas brutais, que vão do pau de arara a colocar choques no testículo ou na vagina de mulheres, até estupros propriamente ditos com ratos, por exemplo, esquentar um balde quente com um rato dentro em cima da vagina de uma mulher. Tá? Então é esse tipo de coisa asquerosa que foi praticada durante a ditadura militar com o financiamento de empresários brasileiros. Então houve uma participação enfática de grupos civis brasileiros, não só no governo, mas nas práticas de tortura no Brasil. Por isso a gente chama de golpe cívico-militar, para lembrar da participação desses civis que traíram a pátria, que traíram os seus concidadãos para apoiar esse regime nefasto que se apoderou do Brasil durante 21 anos.
E outra coisa, porque a gente chama de golpe? Porque de fato foi um golpe. Foi uma ação deliberada de ruptura com o andamento da institucionalidade, com o andamento da democracia no Brasil. Alicerçada, afirmada, praticada por elementos internos ao Estado brasileiro. Porque é isso que os militares são. Eles são uma mão do Estado brasileiro, uma mão de defesa que deveria atuar somente contra a defesa a inimigos externos do país. Mas se voltou durante esse período contra os próprios cidadãos brasileiros. Por isso é um golpe, é uma ruptura com a democracia, tá? E a gente não pode deixar nunca que se refiram a esse evento como Revolução de 64. Isso é uma mentira absurda, chamar de revolução. Primeiro, porque os militares partiram de dentro do Estado brasileiro. Segundo, porque não houve uma transformação da sociedade, e sim uma regressão. É algo reacionário, o golpe militar de 64. E terceiro, porque rompe com a institucionalidade, rompe com o andamento da democracia brasileira. Então, por esses três motivos, foi golpe. Se forem falar revolução, por favor, já que vocês vão esquecer desses motivos, esqueçam também de mencionar que eu fui professor de história de vocês. Porque é algo que eu realmente não aceito. Não, é algo que está para fora da ciência e história. Sabe? E a história é uma ciência. Ela precisa de método, ela precisa de validação. Chamar 64 de revolução é completamente fora dos padrões científicos. Não é um debate, isso não está em debate, isso não está em questionamento. Foi um golpe. Não dá para discutir isso. Dá para discutir outras coisas. Por exemplo, quando começou a luta armada de esquerda? Em 64 mesmo? Em 67? Em 68? A gente discute isso em outras aulas, para ver se de fato há uma justificativa para uma repressão maior por parte da ditadura. Tá? Isso aí pode ser colocado em debate, de fato. Mas debater se foi um golpe, utilizando o termo revolução para amenizar o movimento que aconteceu em 64, o próprio termo movimento de 64 já é um termo que quer amenizar. A gente só pode se referir a esse nefasto evento da história política do Brasil como golpe de 64. Não tem outro termo para isso. Tá bom? Agora a gente volta a se comunicar na última aula. Tá bom? Acho que deu uma travadinha agora. Espero que vocês estejam escutando. Vocês estão escutando? Sim. Não, prof, que deu uma travada aqui. Eu só peguei o senhor falando na próxima aula, alguma coisa assim. Pronto, pois é isso. Na próxima aula a gente se vê. Eu estou fechando agora. Tá bom? Ok. Tchau, Abraço, prof. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, prof. tchau. Tchau. Cadê? Cancelar a gravação, cancelar a gravação. Detalhe, eu demorei para cancelar a gravação para quem ainda está assistindo, porque caiu aqui a conexão. Eu não consegui cancelar. Estou tentando agora. Mas meu computador tá lento, feito um jabuti manco. Agora vai. Tchau, tchau.